Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês. Então na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar novamente sobre acoplamento, o capacitor de acoplamento, só que agora a gente vai usar dois estágios transistorizados. Ao invés de a gente ligar, por exemplo, a saída no alto-falante, a gente vai ligar um estágio no outro. São dois circuitos iguais. Se a gente ligar esses dois circuitos, logo de cara dá para você ver, por exemplo, que no coletor do primeiro transistor eu tenho 8,2 volts aqui, ó, tá vendo? E na base do segundo transistor eu tenho 1,54 volts. Ou seja, a tensão contínua que tem no coletor de um e na base do outro é diferente uma da outra. Então, se eu for transferir o sinal do coletor do primeiro transistor para a base do segundo, eu não posso ligar um fio direto e fazer isso aqui, ó. Não posso fazer, porque a tensão entre os dois é diferente. Então, eu vou usar, deixa eu desconectar aqui, ó. Eu vou usar um componente que bloqueie essas duas tensões, não deixa a tensão contínua de um transistor chegar no outro. Vai ser o capacitor aqui, ó, um eletrolítico. Por que o mais está virado para cá e o menos está virado para o outro lado? Porque o mais vai onde a tensão é mais alta. Como aqui eu tenho 8, aqui tem 1,5, então o mais vai no lado do 8. E o menos vai para o lado do 1,5. Olha o que vai acontecer. Quando eu ligar aqui um gerador de sinais, aqui eu tenho um gerador de sinais, sem sinal nenhum, nós vimos que aqui tem 8 volts, 8,02 ou 0,3. Aqui tem 1.5, 1.54 por aí. Agora ligando o circuito, ligando a chave, observem que no primeiro transistor, na base, eu tenho esse sinal menor, que está pintado em preto, e no coletor dele eu tenho um sinal maior. Isso aqui eu já expliquei numa outra aula, né, que o transistor, quando ele funciona como emissor comum, o sinal entra na base e sai no coletor. Ele sai invertido, né? Ele sai invertido 180 graus. Ou seja, quando a tensão da base diminui, a tensão do coletor aumenta e vice-versa. Agora, detalhe. Na base, aqui, ó, esse sinal, ele excursiona a partir de 1.54 volts, que é a tensão que tem na base. Então, ele fica acima de 1,54, abaixo de 1,54. A referência é 1,54. Já no coletor, a referência é 8,03. Então ele excursiona para cima e para baixo de 8,03, tá? Só que é claro, ele excursiona mais, ou seja, o sinal do coletor é maior, porque ele excursiona mais do que o sinal da base. O sinal da base excursiona pouco, o sinal do coletor excursiona mais. Agora, o segundo osciloscópio, eu tenho na base aqui, ó, esse sinal, e no coletor, um sinal bem maior, tá vendo? Ó, porque ele amplificou. Agora, uma coisa que eu quero que vocês observem com muita atenção é o seguinte. Eu vou desligar. Observem que o coletor desse primeiro transistor e a base do segundo, ou seja, o caminho entre eles, o sinal vai ser da cor azul. Ou seja, o sinal que sai do coletor do primeiro e entra na base do segundo, eu vou pintar ele de azul. Por isso que eu pintei aqui a linha de cor azul no multisim, né? Já deu para vocês notarem que eu gosto bastante de usar esse simulador, né? Porque esse simulador te ajuda muito a estudar e aprender eletrônica, né? Então, para quem gosta de eletrônica ou quem quer aprender eletrônica, esse simulador é muito bom. Existem outros simuladores de circuitos aí, mas esse aqui é ótimo. Então, o circuito está ligado ainda. Então, aqui o primeiro osciloscópio e o segundo. Eu vou tirar os sinais das outras cores de um osciloscópio e do outro. Percebam, olha o sinal azul que sai do primeiro transistor. Ele excursiona em 8,03, então ele fica acima e abaixo de 8,03. Agora, olha o sinal na base do segundo transistor. Aliás, na base do segundo transistor. Tá vendo? Ó? Ele dá uma deslocadinha, tá? Por que ele deu uma deslocadinha do coletor de um para a base do outro? Porque o capacitor dá uma deslocada na corrente alternada. O capacitor dá uma deslocada para o lado na corrente alternada, né? Então, o sinal na base e o sinal no... Aliás, o sinal no coletor do primeiro e o sinal na base do segundo. O que eu quero que vocês notem aí, na verdade, é o tamanho deles. É o mesmo sinal. Só deu uma deslocadinha, né? Porque o capacitor dá uma deslocada mesmo.
mas o tamanho é o mesmo. Só a diferença é que no coletor do primeiro ele excursiona em 8,03. Ele tem 100 mV de pico a pico, né? Aliás, 100 mV não, desculpa. 100 mV é quanto vale cada risquinho desse com a escala do osciloscópio. Aqui é 0, 100, 200, 300, 400 mV. Ele excursiona 200 mV para cima desse valor de 8,03 e 200 mV abaixo desse valor, tá? E no outro osciloscópio ele excursiona em 1,54 volts, acima de 1,54, abaixo de 1,54. Mas aquilo que eu quero que vocês notarem é que os sinais são os mesmos, né? Ou seja, o sinal é transferido de um transistor para o outro sem perda nenhuma. O capacitor faz isso. Ele bloqueia a tensão entre os dois, porque no primeiro o sinal usa como referência a tensão contínua de 8,03. No segundo, ele usa como referência a tensão de 1,54. No primeiro transistor na base entra um sinal pequenininho, tá vendo? Ó? E no segundo transistor, no coletor, ó, o sinal bem amplificado já, tá vendo? Invertido também. Então, como vocês viram, o capacitor, o que ele faz? Ele bloqueia a tensão contínua entre os dois transistores e deixa passar o sinal de um para o outro, só dá uma deslocada, né? Dá uma deslocada de 90 graus o sinal. Isso é normal, os capacitores fazem isso. O capacitor na corrente alternada, quando a corrente alternada passa por ele, dá uma deslocada na fase, 90 graus. Como a gente viu aqui na diferença de um para o outro. Tá, pessoal? Então é assim que funciona. Agora, se você quiser desligar o circuito e colocar o fio aqui, vamos ver o que vai dar. Que bagunça que vai dar aqui com os sinais. Já não tem o capacitor. Aí é um fio direto. Vamos ver como é que fica? Olha lá. Não tem sinal aqui no coletor do transistor. Tá vendo? Agora no outro. No outro não tem sinal nenhum. Tá? Ou seja, a não colocação do capacitor matou o sinal de um transistor para o outro. O sinal morreu de um transistor para o outro. Por isso que tem que ter o capacitor. O capacitor deixa o sinal passar, porque ele bloqueia a tensão contínua entre um transistor e o outro. Tá? Muito bem. Então, é por isso que aqui nós temos um capacitor. E esse capacitor, no caso, chama-se capacitor de acoplamento, porque ele liga um estágio ao outro. Tá, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês não gostaram, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.